Olá, sou Patrícia Braga, diretora pedagógica do Colégio Ultra, e este é nosso segundo UltraCast. Se você ainda não viu o primeiro, dê uma olhada. Falamos sobre as queimadas no Brasil e na nossa região. Hoje falaremos sobre a saúde emocional, com os professores do nosso programa socioemocional, Maquiel Inocêncio e Gabriela Brito. E nosso convidado especial é Gustavo Alencar, consultor da Escola da Inteligência, idealizado pelo Dr. Augusto Cury. O que é saúde emocional? Estamos na campanha Setembro Amarelo. Qual a finalidade dessa campanha e como a Escola da Inteligência aborda esse tema? De que forma o programa da Escola Inteligência contribui para a saúde emocional dos nossos alunos e de toda a comunidade escolar? Olá, Patrícia. Olá a todos os convidados. É um prazer estar aqui com vocês. Então, saúde emocional são os cuidados que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas relações, sejam elas intrapessoais como interpessoais, ou seja, o cuidado que eu tenho de mim com eu mesmo e também de mim com o outro, entendendo que não há como eu dissociar a minha saúde psicológica da minha saúde física, pois ela impacta diretamente no rendimento de todas as esferas da minha vida, seja no meu trabalho, seja nas atividades físicas que eu realizo, até mesmo numa dieta para que eu consiga me manter dentro do meu programa. Tudo isso precisa passar pela minha saúde emocional. E com o programa Escola da Inteligência, como você bem disse, idealizado pelo Dr. Augusto Cury, ele tem o propósito de, através da educação socioemocional, trabalhar no desenvolvimento de um eu crítico, reflexivo e autônomo, pois nós entendemos que muito mais do que dizer o que fazer, é saber o que quer que eu faça, quais são as variáveis que eu devo considerar para que eu encontre sempre o caminho mais saudável para mim e as pessoas ao meu redor. Entendendo que todas as minhas atitudes impactam diretamente não só a mim, mas as pessoas também do meu convívio. E a ideia da Escola da Inteligência é justamente isso. Tanto que o nosso trabalho, ele acontece englobando todas as esferas da comunidade escolar. Ele acontece sim dentro da sala de aula, com os alunos, com pelo menos 1 hora semanal, com a aplicação do programa, com os materiais, mas ele acontece também, e ele começa a partir da preparação de toda a equipe escolar, para que todos estejam em sintonia com este trabalho, para que ele não se torne uma disciplina, mas sim uma vivência da escola. E é muito bacana porque o Colégio Ultra, ele adotou essa filosofia, ele vive isso, não é algo de hoje, mas que nos seus mais de 30 anos de história ele já faz, até porque nós acreditamos que não existe quem faça a educação hoje que não tenha isso em seus valores. Pode ser que até então eram trabalhos esporádicos, esparsos, mas a essência sempre existiu. E agora o colégio adotou a postura, né, a metodologia da Escola da Inteligência para fazer esse auxílio, para ser essa ferramenta de interação com as famílias e os alunos. Então esse trabalho acontece com os alunos, acontece com toda a equipe escolar, mas também com a família. A partir dos nossos encontros da família, como nós tivemos no ano passado, a nossa sensibilização que foi maravilhosa, com a participação massiva dos pais, dos responsáveis, foi muito bacana, a repercussão disso foi bem interessante, tanto que não ficou restrito ainda à comunidade escolar, mas sim a toda a sociedade de Andradas. Nós tivemos a participação de autoridades, e isso é muito bacana, mostra que o trabalho ele não é algo que é restrito aos muros da escola, mas é algo que extrapola tudo isso e vai para uma transformação social. Eu gosto sempre de dizer que todos nós envolvidos somos, na verdade, agentes transformadores. Nós estamos levando a transformação em busca de uma sociedade emocionalmente mais saudável. Se a gente analisar, nos últimos 10, 15 anos, nós percebemos que a nossa sociedade começou a cuidar muito mais, cultuar muito mais a nossa saúde física. Aumentou o número de pessoas que praticam atividades físicas, que vão à academia, que fazem
corrida, que pedalam e tudo mais. E hoje a gente tem percebido um movimento em prol de pessoas que buscam cuidar da nossa saúde emocional, entendendo que quando eu não estou bem psicologicamente, até mesmo os casos de depressão, ansiedade, isso não é frescura, isso não é coisa de quem tem tempo, de quem pode, de quem tem rico, como diziam algumas pessoas, é entendendo que isso é algo de todos, que todos nós precisamos ter esse cuidado. Então, nós temos começado a desmistificar essa ideia de que isso é um tabu, que eu não posso ter esse cuidado, que isso é um sinal de fragilidade que eu não posso demonstrar para o outro. Mas é algo que a gente precisa, sim, tomar esse cuidado. E agora, quando a gente chega em setembro, quando a gente trabalha principalmente a valorização da vida, algo que é um trabalho que acontece já o ano todo, mas que em setembro a gente faz essa culminância, mostrando o quanto que, quando as nossas relações estão bem estabelecidas, eu me sinto mais próximo do outro, eu passo, uma palavra que eu gosto muito, eu passo a acolher o sentimento que o outro tem. Muito mais do que julgar e dizer, isso é sinal de fragilidade, isso é sinal disso ou daquilo, é entender que eu acolho. É entender que empatia não é sentir como o outro, porque senão fica aquele combate de egos, aquele embate de, não, mas a minha dor é maior do que a sua, e não é nada disso. É entender que, sim, eu imagino o quanto é difícil ou o quanto é fácil para você. Eu valorizo, eu acolho o seu sentimento. E é essa a proposta da Escola da Inteligência. Muito obrigada pela sua colocação, Gustavo. Bom, agora nós vamos partir aqui para os nossos dois aplicadores do programa, o Maquiel e a Gabriela, tá? Qual o impacto o programa Escola Inteligência trouxe para o autoconhecimento de vocês no dia a dia? E como aplicadores do programa para nossos alunos? Quais as ações que podemos fazer no nosso cotidiano para nos ajudar e aos outros a ter uma melhora em sua saúde emocional? Com vocês. Olá, prazer estar aqui com vocês. Então, toda aula é um aprendizado pessoal. Cada vez que a gente vai estudar, preparar uma aula, vem um questionamento direto para a nossa vida. Tem uma parte, sempre no material, voltada ao professor. Sempre tem um questionamento. E você, professor? Sobre cada assunto que a gente vai trabalhar. Isso faz a gente refletir e pensar sobre coisas que muitas vezes a gente não teve a possibilidade de aprender de forma tão clara e objetiva. E hoje estamos tendo a possibilidade de ensinar e de construir algo diferente na vida dos nossos alunos. E isso é um prazer, um privilégio. E sobre as atitudes que a gente pode tomar relacionada à saúde emocional, acredito que uma delas é o que a gente está fazendo aqui hoje. Falar sobre isso. Trazer informações, trazer esse assunto à discussão, sem tabus, para que a gente realmente possa perceber, né, a nós mesmos, o outro, porque muitas vezes nós não estamos saudáveis emocionalmente, nem percebemos, não nos damos conta disso, quanto mais o outro, né? Então, falando sobre isso, trazendo isso à discussão, acredito que a gente melhora essa percepção de nós mesmos e do outro, podendo ter, assim, atitudes saudáveis em relação ao outro também. Muito bem. E aí, professor Maquiel? Olá, pessoal. Olá, Patrícia. Olá, convidados. Que prazer estar aqui junto com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu, junto com a escola aí, de cuidar, né, da saúde emocional de crianças, de jovens e de adolescentes e das pessoas, né? E eu costumo dizer, conforme a Patrícia disse, a gente aprende muito mais com os alunos, né, em vivência, do que de qualquer outra forma, né? E qual que é o impacto disso na minha vida? Qual que é o impacto, né? Qual é essa importância desse autoconhecimento? Eu acho que esse exercício de olhar para dentro de nós, isso é muito importante, né? Conforme o Gustavo falou, eu acredito que assim como nós cuidamos da nossa saúde física, né, nos alimentando bem, fazendo exercícios, indo para academia, cuidamos da nossa saúde espiritual, fazendo as nossas orações, sendo igreja, participando de uma comunidade, a nossa saúde emocional, né, cuidar da nossa saúde emocional, nutrir a nossa saúde emocional também é de grande valor, é
importantíssimo, né? No mundo capitalista, né, aonde para você ser alguém, você precisa ter alguma coisa, porque assim, ninguém se refere a alguém pelo que é, a gente se refere a alguém pelo que tem. Já parou para perceber? Já viram isso, né? A gente fala assim, né? Conhece fulano? Quer dizer, a gente não fala assim, né? Conhece fulano? Que fulano? Ah, o fulano honesto. Conhece o ciclano? Que ciclano? Ah, o ciclano amoroso, o ciclano leal. Não. O que a gente faz? Conhece fulano? Que fulano? Ah, o dono da padaria. Conhece o ciclano? Ah, o dono do supermercado, daquela empresa tal. Não é verdade? Então, nessa busca frenética para ter, a gente esquece da nossa saúde emocional, a gente se estressa, a gente passa por cima das pessoas, a gente fica debilitado muitas das vezes, gastamos a nossa saúde, não é verdade? Estressamos, ficamos com depressão, deixamos de amar mais, deixamos de abraçar, deixamos de escutar e de ver as pessoas. Então, eu acredito que a gestão da emoção, ela é importantíssima para uma sociedade mais saudável. E nós precisamos compreender que uma mente, né, uma mente saudável, emocionalmente saudável, é uma mente emocionalmente inteligente. Agora, sobre as nossas ações, né, o que nós podemos fazer, eu vejo assim que ninguém tropeça em montanhas, né? A gente não vê ninguém tropeçando em montanhas. Nós tropeçamos nas coisas pequenas da vida. Então, eu acredito que as nossas pequenas ações, as nossas pequenas atitudes do nosso cotidiano, que igual a gente aprende, né, a nossa corresponsabilidade inevitável, lembrando que toda ação, diretamente ou indiretamente, ela interfere na vida do outro. Eu acho que nós temos que começar por aí, nas nossas pequenas ações do nosso dia a dia, né? É como se doar mais. Por exemplo, o mesmo prazer, o mesmo sentimento de quando você dá um presente, é quando você recebe um presente. Isso é estudos, né? Isso é o mesmo prazer, aquela alegria que você fica. Então, eu acho que a empatia, podemos começar por aí, com a empatia, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, fazer a oração dos sábios, né? Que é o silêncio proativo, não é verdade? Pensar antes de agir e de reagir, entender que uma pessoa que nos fere é que por trás talvez ela foi ferida, e aprender a amar mais, ouvir mais, né? Ouvir, acolher mais essas pessoas. Eu acho que essas pequenas atitudes no dia a dia, lembrando que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se nós queremos uma mente mais saudável, uma sociedade mais saudável, nós precisamos plantar coisas saudáveis, pensamentos saudáveis. E esse é a minha opinião, aí o que eu deixo, o que eu tenho aprendido demais com a Escola de Inteligência. Eu agradeço vocês, eu agradeço o Colégio Ultra, a Escola de Inteligência, por poder fazer parte, que isso tem acrescentado muita coisa na minha vida. Muito bem, muito obrigada pela sua colocação. Agora, uma pergunta aberta aos três convidados, né? Como já falamos, este trabalho pode impactar a vida direta e indiretamente, não só dentro da comunidade escolar. Para aqueles que não têm este contato tão direto, mas que talvez se vejam cheios de questionamentos, dúvidas, incertezas e angústias, que mensagem vocês gostariam de deixar? Bom, Patrícia, eu quero construir essa minha resposta a partir de 3 situações que devam ser analisadas quando a gente pensa em como que eu posso lidar com essas angústias, com esses questionamentos que nós todos temos. Foi muito bem falado, abrindo um parênteses, foi muito bem falado pelos professores que esse trabalho da Escola da Inteligência não é pelo fato de sermos aplicadores, de sermos consultores deste programa, que a gente sabe tudo sobre educação socioemocional, que as nossas emoções estejam em perfeito estado e que nós sejamos um exemplo a ser vivido. Muito pelo contrário, é algo que nós construímos juntos. Isso é muito de uma essência que eu acredito, que nós como educadores, nesse momento, nós somos pares, talvez mais experientes, mas nem tanto assim.
e que nós construímos juntos e nós todos fazemos parte dessa transformação. Nós, enquanto educadores da nossa formação, nós não tivemos este preparo. Nós, enquanto família, nós também não tivemos esse preparo, pois é algo muito novo. Então, voltando e sendo mais incisivo na sua pergunta, eu quero construir a minha resposta a partir de 3 pontos. O primeiro é a comparação social. É natural do ser humano, assim como foi colocado pela professora Gabi, pelo professor Maquiel, essa questão que nós temos muito do ter, do ser. A comparação social é entender que não é porque o outro tem mais que ele é melhor do que eu, não é porque o outro ele consegue gerir o tempo dele de maneira que, talvez nessa pandemia, eu tenho um amigo que tenha feito inúmeros cursos, que ainda consiga fazer uma dieta restritiva, que ainda consiga fazer atividades físicas, ele ainda consiga fazer um passeio tomando todos os cuidados, mas que ele consiga fazer mais coisas do que eu, que necessariamente ele está lidando melhor com esse período do que eu estou, que ele tenha a emoção muito mais equilibrada do que a minha. Cada um sabe do seu potencial e sabe o que é possível fazer, aonde é possível chegar. Então, evitar a comparação social e começar, ao invés de olhar para o outro, olhar um pouquinho para dentro, olhar e perceber dentro daquilo que me faz feliz, daquilo que eu sou capaz, como eu tenho lidado, como eu tenho me desenvolvido. É um aspecto muito importante. O segundo é entender que o nosso cérebro ele tem uma capacidade que a gente explora pouco, que é a superadaptabilidade dele. É só a gente pensar, muitas vezes eu quis ganhar um celular ou comprar um aparelho celular ou quis comprar um carro e quando a gente conquista isso, a gente fica muito feliz, mas muito feliz mesmo. Daqui uma semana, talvez menos, essa felicidade passou. Esse gozo de prazer, ele passou. A gente está simplesmente acompanhando, ou seja, o nosso cérebro ele se adapta. Da mesma forma, nas emoções não saudáveis, na tristeza, na dor, quando algo acontece, algo nos impacta, a gente supervaloriza, superdimensiona esse sentimento. Então a gente acha que é o fim do mundo, uma tragédia. Talvez foi esse sentimento que nós tivemos no início dessa pandemia. A gente se sentiu perdido, achando que não tinha o que fazer. Imagine quantos empreendedores passaram por dificuldade, quantos trabalhadores na incerteza de será que eu vou manter o meu cargo, a minha posição no trabalho. Imagina os educadores tendo de se reinventar e pensando, nossa, e como que será o depois, e como que será agora? Ou seja, a gente superdimensiona e o nosso cérebro ele se adapta muito fácil. Então, por conta disso, hoje, talvez esse sentimento ainda exista, mas não na mesma dimensão, mas não na mesma proporção que era no início. Então, é entender que nós, felizmente, temos essa capacidade de nos adaptar. E é por isso que nós perduramos como espécie, é por isso que nós estamos aqui. E, principalmente, o terceiro ponto é não viva como um tabu. Educação socioemocional não pode ser um tabu. É preciso que nós cuidemos da nossa relação conosco, com nós mesmos, e também da nossa relação com o outro. É entender que os sentimentos eles existem para que nós acolhamos o sentimento próprio e também o do outro. É entender que nós precisamos cruzar os nossos mundos emocionais. Nós vivemos muitas vezes próximos, mas distantes emocionalmente. Até mesmo das pessoas do nosso lar, a gente tem vivido muito distante emocionalmente de todos eles. E, às vezes, até de nós mesmos. A gente se prepara para tudo, a gente só não se prepara para lidar com as nossas emoções. A gente só não se prepara para cuidar daquilo que é o mais importante, que é a minha paz interna. A gente não se prepara para não ser ação e reação. A gente não se prepara para nada disso. A gente não se prepara para não julgar. A gente tem vivido no piloto automático, entendendo que a vida é sim ação e reação, que é um julgamento atrás de outro julgamento, e muitas vezes não aceitando que o outro também vai me julgar em resposta ao que eu faço. Então, é entender que a gente precisa quebrar esses tabus, que
cuidar e falar sobre emoção, sobre sentimento, não me faz de mim um fraco, não destrói a minha masculinidade, que hoje tem sido cada vez tão tóxica. E a gente precisa quebrar esse tabu, entender que quando alguém fala sobre sentimento e sobre emoção comigo, muito mais do que julgar, muito mais do que dizer certo ou errado, é acolher, entender que naquela conversa, naquela busca por um diálogo, talvez tenha ali um pedido de socorro. O que a gente precisa é escutar, mas a gente não vai escutar com os ouvidos, e sim com o nosso coração. É isso que a gente precisa. Rubem Alves já dizia, nós temos muitos cursos de oratória, o que nos falta é um curso de escutatória, mas uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, uma escuta que esteja realmente disposta a ouvir e não julgar. É isso que nós precisamos. Então é essa mensagem que eu deixo para quem está passando por um momento de dificuldade, de questionamento, é entender que sim, a gente precisa buscar ajuda. Isso mesmo. Professora Gabi? Então, eu acho também que a mensagem que fica é essa, né? Que a gente procure reconhecer e respeitar, acolher, como o Gustavo bem colocou, as nossas emoções, os nossos sentimentos, assim como as emoções e os sentimentos do outro, procurando sempre ter essas atitudes saudáveis que a gente tanto fala, né? A gente trabalha muito, desde a educação infantil, que é o segmento com o qual eu trabalho, a gente fala muito dessas atitudes saudáveis, com a gente, com o outro, com a sociedade, como são importantes, né, para a gente estabelecer relações saudáveis. E como também o Gustavo colocou, quando a gente está passando, às vezes, por um momento difícil, por um momento de sofrimento, a gente não consegue enxergar mais nada, isso cega a gente. Então, eu acredito que a mensagem que fica é essa, para que a gente procure reconhecer e respeitar, como o Gustavo bem colocou, acolher esses nossos sentimentos, essas nossas emoções, e também respeitar e acolher os sentimentos e as emoções do outro, buscando ter atitudes saudáveis, como a gente tanto trabalha, né? Desde a educação infantil, a gente trabalha essa questão das atitudes saudáveis com a gente, com o outro, com a sociedade. E, por mais que os momentos difíceis, os momentos de sofrimento, nos impeçam de enxergar, a vida tem valor. E a gente precisa lembrar disso. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito bem, Gabi. Belas palavras. A vida tem valor. Professor Muito bom, Gabi. Muito bom, Gabs. Bom, qual é a mensagem que eu gostaria de deixar? Eu citaria algumas frases do Mestre dos Mestres, e quando ele diz que se há uma coisa que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. E quando eu olho para o meu coração, eu entendo que eles são as nossas emoções, o nosso eu, né? Aonde estão as nossas maiores decisões, né? Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o meu interior. Acho que nós temos que olhar para dentro do nosso interior. E outra frase que ele diz é: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quer dizer, as minhas atitudes, o que eu faço, as minhas decisões, são de acordo com aquilo que está dentro do meu coração. E aí vem a pergunta para nós: com que eu tenho enchido o meu coração? Com que nós temos enchido o nosso coração? Como que nós enchemos o nosso coração? Tudo aquilo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que tocamos e tudo que sentimos. Sabendo que tudo isso, uma vez trazida para dentro do coração, isso flui e traz para fora e se transforma em atitude. Então, se há uma coisa que você deve guardar, eu fico com essa frase: guarde o seu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. Então, nós temos que encher o nosso coração de mais amor, de mais alegria, de mais empatia, de mais acolhimento. Uma coisa que os meus companheiros falaram, que eu gosto muito, é aprender a ouvir a juventude de hoje, a ouvir o pedido de socorro, a ouvir uma pessoa. E eu acho que esse exercício seria bom. E, principalmente,
nos ouvir, olhar para dentro de nós, porque nessa correria do dia a dia, a gente falando tempo, não tá tempo, não tem tempo, né? E tem gente que fala que tempo é dinheiro, para mim tempo não é dinheiro, tempo é vida. E a forma que nós gastamos, né, o nosso tempo é o que priorizamos da vida. Eu acho que nós temos que olhar, parar um pouquinho, dar uma descansada, dar uma meditada, olhar para dentro de nós, como estão as minhas emoções, como está a minha vida, quais são as minhas atitudes, e eu preciso começar a rever os meus comportamentos, e a partir de pequenas decisões, né, de pequenas coisas que eu vou vendo, ouvindo, tocando e sentindo, enchendo meu coração de coisas boas, e assim transformando, voltando em ações e atitudes para o bem comum de todo, uma sociedade melhor. Então, se há uma coisa que você deve guardar, guarde o seu coração, é porque é dele que provém a fonte da vida. Muito bem, muito obrigada. Agora, os nossos convidados têm um convite especial para você, ouvinte. E esse convite que os professores vão fazer, que é exclusivo para vocês, ou melhor, que é direcionado justamente para vocês da comunidade escolar do Colégio Ultra, tenho certeza, é um convite super especial para um movimento nacional que vai trabalhar justamente com a valorização da vida. E esse movimento só tem sentido se cada um de nós assumirmos este convite como um chamado da promoção da vida saudável. Entender que a gente não está aqui para existir, mas nós estamos para viver. E assim como foi muito bem colocado pelo professor Maquiel, é entender que o nosso tempo, sim, ele é vida. E em que eu tenho priorizado a minha vida? Quando a gente diz que tempo é dinheiro, é porque a nossa vida está priorizada em dinheiro, em ter. Então, entender em que nós estamos priorizando a nossa vida. E esse chamado, ele é muito importante para mostrar que a gente pode e deve melhorar a qualidade, a condição da nossa vida, da nossa sociedade. Isso passa por todos nós. Não é uma cobrança, mas sim algo que deva partir de nós mesmos. Então, eu espero muito, muito, muito que vocês possam acolher e ouvir com todo amor e carinho esse convite que eles têm para cada um de vocês, e podem ter certeza, a Escola da Inteligência estará com vocês nesse chamado, nesse movimento. Então, pessoal, fica o convite para que vocês participem com a gente da carreata do Dia da Saúde Emocional na Escola, que acontecerá no dia 27 de setembro, às 9 horas. Contamos com a participação de todos vocês, porque valorização da vida é algo que a gente precisa falar juntos, todos juntos, família, equipe, alunos. Tenho certeza que será um dia muito especial. Pessoal, eu ficaria muito feliz, né? Vou ficar muito alegre mesmo, porque eu gostaria de ver todos vocês nessa carreata. Nós sabemos essa responsabilidade, né, do cuidado emocional, né, da valorização da vida. A família, a escola e a sociedade, ela tem um destaque, né? É um trabalho em conjunto. Se a gente não trabalhar em conjunto, nós não conseguimos, né, tratar emocionalmente ou da saúde emocional das pessoas. Então, por isso fica esse nosso convite aí. Vai ser um momento maravilhoso, tenho certeza gostoso e prazeroso. Vai nos gerar bastante sentimentos aí bons, porque a gente vai conseguir ver um outro, mesmo que seja no carro lá, fazer um tchauzinho. Eu tenho certeza que vai ser legal. Lembrando que é tudo dentro da lei, tudo certinho, todas as normas de segurança sendo tomadas, mas vai ser muito divertido. Então, a família, a escola, a sociedade tem um papel em destaque. Por isso eu convido você, sociedade, para participar desse dia, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. É isso aí. Muito obrigada aos convidados. Espero todos, né, na nossa carreata. E este foi mais um podcast do Colégio Ultra. Agradecemos a você, ouvinte, que esteve conosco até aqui. E até a próxima. Um grande beijo. Colégio Ultra, educação para toda a vida.